Olá, boa noite. Boa noite. Hoje vim fazer uma live para conversar um pouquinho com vocês sobre hérnia de disco. Hérnia de disco, uma lesão que ocorre no disco intervertebral. Vamos aguardar um pouquinho, esperar o pessoal ir chegando. Olá, boa noite. Vamos ver as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Se eu puder, respondo com o maior prazer. Tá bom? Hérnia de disco é uma disfunção, uma lesão que já incapacitou muita gente. Igual nós hoje estamos vivendo essa era do Covid, né? Muita coisa que talvez nós tenhamos receio de fazer hoje, no futuro vamos tomar conhecimento de como funciona, de como que o vírus se comporta no corpo humano, como as pessoas reagem quando estão infectadas, e talvez a gente não vá fazer uma série de coisas que hoje a gente faz porque a gente desconhece. Na verdade, a gente às vezes excede nos cuidados justamente porque não conhece, né? Com a hérnia de disco não foi diferente. Então, antigamente, anos atrás, as pessoas ficavam incapacitadas porque sofriam de hérnia de disco e ficavam realmente proibidas de fazer atividade física, de trabalhar, de fazer esforço, né? E boa noite. E hoje se vê que não procede, não é assim, né? Não precisa ser assim, né? Não necessariamente tem que ser assim. Às vezes acontece da pessoa ter um problema mais sério e realmente ter que tomar mais cuidado. Mas realmente a maioria dos casos não é assim que procede, né? Então vamos lá, né? O que é a hérnia de disco, né? Então na coluna nós temos os ossos, né? As vértebras, e entre as vértebras tem um disco que tem um núcleo gelatinoso, e em volta dele tem discos mais rígidos, né, de fibra, discos fibrosos, e esses discos mantêm esse núcleo centralizado. Quando nós temos um desequilíbrio estrutural, onde o corpo fica mais para um lado que para o outro, é como se inclinasse para o lado. Lá, quando ele inclina para o lado, ele esmaga o disco aqui e aí vai sobrando para aquele lado onde não está apertando, né? É como se a gente pegasse um balão, aperta aqui, salta para lá. Essa saliência, ela vai forçando, até que chega num ponto que esses discos que seguram o núcleo dentro, centralizado lá no disco intervertebral, ele começa a romper e aí começa a extravasar esse líquido, né, gelatinoso. Ele vai extravasando e vai saindo no meio desse rompimento. Ali a gente chama de hérnia. Começa com uma protusão, começa com uma saliência apenas, sem rompimento, né? Que reorganizando volta, né? Ela volta para o lugar. E quando rompe já fica um pouco mais grave. O que nós hoje ficamos sabendo, né? Que não precisamos mais ficar inválidos, né? Por causa de uma hérnia. Sabemos que os tratamentos conservadores são muito eficientes
e que em último caso, é lógico, faça cirurgia, né? Primeiramente para tirar a hérnia, né? Aí tira, quando ela fica para fora, que fica machucando, tira com uma cirurgia, e quando um caso um pouco mais grave, daí tem que fazer uma fixação dessas vértebras para não ocorrer de novo, né? Daí fixa com metal. Mas hoje em dia já está bem difundida a ideia, alguns estudos já estão sendo mais aprofundados, que a hérnia, com o passar do tempo, ela regride, né? Então, se ela regride, para que eu vou me submeter a uma cirurgia? Né? Eis a questão. Só que ela leva um bocado de tempo para ela regredir. Se a pessoa estiver numa crise álgica intensa, ela não vai suportar. De 3 a 10 meses, mais ou menos, leva para regredir. 3 a 10 meses com uma dor intensa, quem aguenta? É complicado, né? É muito complicado. Então, para aguentar essa dor por tanto tempo, as pessoas não suportam quando é intenso, né? Quando é um quadro muito intenso, e acabam fazendo a cirurgia. Mas o que a gente já sabe também é que a maioria da população tem hérnia de disco. E nem toda hérnia de disco dói. Então, às vezes a gente pensa, será que é a hérnia que está doendo? Será que não é uma disfunção em volta? Será que nós não podemos ir com calma? Então, quando nós temos um quadro assim intenso, com muita dor, a pessoa está muito descompensada. Quem tem dor tem muita pressa, a pessoa não aguenta mais. Então é complicado de tu chegar para a pessoa e dizer, ai, mantenha calma, né? Porque não, realmente, ficar com dor intensa, dor que uma hora tá na coluna, uma hora tá na perna, uma hora tá no glúteo, uma hora tá... É bem complicado, que não consegue fazer as coisas em casa, né? Então, fica um pouco complicado de administrar essa situação. Mas, realmente, se o quadro é assim, que reabsorve, que regride, e que se nós conseguirmos chegar nesse ponto de conseguir controlar, seria o ideal, não é? Seria o ideal, não precisar submeter a uma cirurgia, né? E como que se faz isso? Como que se faz isso? Então, se nós já sabemos que a maioria da população sofre de hérnia de disco, que nem todos têm dor, que a maioria não tem dor, que só fica sabendo que tem quem tem dor, porque ninguém vai lá fazer, se não tá com dor, não vai lá fazer um exame, né? A gente vai fazer um exame que mostra? Ela vai fazer uma tomografia ou uma ressonância que aparece as partes moles e aí dá pra ver se tem ou não, né? Mas quem é que vai fazer um exame desses que é caro? Plano de saúde não cobre se o médico não indica. Se não tem dor, se não tem um quadro indicativo, o médico não vai indicar. Então, a pessoa não vai dispor de mais de R$1.000 para fazer um exame só para tirar uma dúvida, né? Então, a gente já sabe que a maioria da população tem, que isso é um quadro degenerativo normal. Nós vamos ficando velhos, assim como vem a ruga, assim como vem o cabelo branco, isso vai vir também uma degeneração nas articulações. Afinal de contas, nós estamos usando essas articulações o tempo inteiro. Então, elas vão degenerar, gastar, envelhecer, é normal, é quadro normal da evolução, né? A gente sabe que isso acontece. Umas pessoas mais rápido que outras. Por que os jovens têm? Porque dependendo da atividade, dependendo da postura, dependendo do peso. Então, essas é multifatorial, entendeu? Então, assim, ó, o quadro evolutivo do ser humano depende do cuidado que ele tem. Quando tu compra uma roupa, se tu pegar essa roupa e jogar na máquina, e jogar no sol, e jogar qualquer produto em cima, ela vai deteriorar mais rápido do que se tu cuidar dela, lavar na mão, aquela coisa, né? Agora,
Se tu compra um carro e tu sai com o carro e raspa as rodas e larga as coisas em cima do capô, arranha o capô, ele vai ficar mais arranhado, mais feio, mais judiado do que um carro da pessoa que cuida, que limpa direitinho, que não passa nada corrosivo. É normal, o corpo é a mesma coisa. Quando a gente se alimenta bem, quando a gente toma água, quando a gente faz atividade física, quando a gente respira, quando a gente mantém a calma, quando a gente mantém o corpo da gente como um todo num equilíbrio, é muito mais certo que tu vai ter um corpo mais cuidado, que o corpo vai ficar mais bem cuidado e que ele vai degenerar mais lento do que um outro que come tudo errado, que está acima do peso, já está com obesidade, que come qualquer coisa, que usa qualquer tipo de medicação, porque qualquer coisinha vai lá e toma um remédio sem orientação, que mistura remédio com bebida, isso faz mal para o corpo. O corpo, ele precisa trabalhar muito mais para assimilar todas essas substâncias que entram nele. Então, se a alimentação é toda industrializada, ele precisa metabolizar muito mais, ele trabalha muito mais. Se ele não ganha água, ele tem que extrair essa água de algum lugar. Ele vai dar um jeito de conseguir fazer o corpo funcionar com o que ele tiver. Ele vai conseguir fazer funcionar, mas ele vai passar trabalho. Se ele ganha medicação, substância química, uma em cima da outra, ele vai ter que metabolizar isso. Tudo isso vai causar um custo no teu corpo. Isso vai causar um custo no teu corpo. E esse custo vem com o tempo. Uns mais rápido, uns mais lento. Então, vale a pena. Muitas vezes a gente não faz essa conta, mas a gente pensa, mas eu vou gastar para fazer uma academia, eu vou gastar para fazer um pilates, eu vou gastar para fazer uma fisioterapia. Mas quanto que tu gasta na farmácia? Quanto que tu gasta com medicação que muitas vezes não dá certo? Que muitas vezes não resolve o teu problema. Alivia a dor na hora, mas não cura a causa. E aí é que tá. Nós precisamos saber o que tá provocando aquilo. Então, tem uma hérnia? Tem. Quem provocou ela? Nós precisamos ver quem é que provocou. Podemos aliviar a dor, é lógico, não, né? A pessoa chegou para mim, ela vai vir e vamos aliviar a dor. É lógico que nós vamos tentar aliviar a dor, melhorar esse quadro ali, mas nós precisamos saber de onde que veio essa hérnia. Por que ela veio? É da postura? Foi um trauma? Essa pessoa caiu? Essa pessoa se machucou? Essa pessoa faz uma atividade muito pesada para ela não tem força para fazer essa atividade que ela está fazendo? O que será que está acontecendo? Né? Então, isso que a gente precisa investigar, saber e aí cortar ou modificar essa atividade, né? Porque muitas vezes não é o que a gente está fazendo que está errado, é a maneira. Muitas vezes a maneira, mudando a maneira, tu pode continuar fazendo a mesma coisa. Então, hoje em dia, as atividades estão liberadas para as pessoas com hérnia de disco, né? Salvo alguns casos muito graves e tal, que já estão indo até para cirurgia. Lógico que aí não, né? Mas a atividade física, na verdade, é tratamento. A atividade física é tratamento para hérnia de disco. Já está comprovado que corredores têm os discos intervertebrais mais rígidos, com menos probabilidade de apresentarem hérnia. E há anos atrás era proibido, não podia fazer nada, não podia correr, não podia abaixar, não podia levantar peso, não podia carregar sacola. Antigamente, quando era criança, eu ouvi muito isso. Então as pessoas eram proibidas de fazer qualquer atividade física porque não podia mexer, né? E aí o que ficavam em casa cada vez mais gordos, obesos, cada vez com mais dor, não curavam, e aí achavam que não curavam porque o quadro era muito grave. Não curavam porque justamente não estavam fazendo nada. Então, as atividades, claro que sempre com muita cautela, sempre com muito cuidado. E isso a gente deveria ter sempre. Se nós desenvolvermos uma cultura de cuidado que nós estamos fazendo, na hora de fazer e não fazer pensando em outra coisa,
nós vamos cuidar do nosso corpo da maneira mais adequada e nós vamos notar os sinais que o corpo nos dá na hora que estamos fazendo e aí podemos perceber na hora e não depois, agora eu apresentei dor, não sei, não fiz nada. Mas fez, não é do nada, ele não vem do nada, ela vem de alguma coisa, né? Então, qual seria o melhor tratamento? O melhor tratamento tem que ser feito de acordo com cada um. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer cirurgia, não vai adiantar os outros tratamentos, mas o que vai acontecer? Primeiro vai ser tentado todos os tratamentos conservadores, justamente para não sair direto para uma cirurgia. Então, tenta um tratamento conservador, o tratamento conservador vai indo aos poucos e investigando e vai tentando aliviar a dor ao mesmo tempo. Mas eu sei que alongamento é bom. Alongamento é muito bom. Para quem tem hérnia de disco e aperto ciático é bom fazer alongamento. Às vezes não. Por isso que é interessante de um acompanhamento de um profissional. Quando a pessoa apresenta muita dor, não é legal de sair fazendo qualquer coisa. Por quê? Quando nós temos dor, nós temos um sistema de proteção. Então, nós nos protegemos, o cérebro, mesmo que a gente não queira, o cérebro da gente vai querer proteger aquele local. Quando a gente tem esse sistema de alerta ligado, a gente evita alguns movimentos. E aí, mesmo que tu queira fazer um alongamento, tu vai compensar. E daqui a um pouco tu estimula uma dor num outro lugar que não tem nada a ver, mas só por ficar fazendo uma posição inadequada e ainda com esforço. Quando nós estamos com alguma parte inflamada, o ideal é deixar aquele ambiente adequado para ele se curar. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, que o corpo ele é perfeito e ele sabe se curar. O que nós fizemos, nós da área da saúde, nós pessoas que estamos sofrendo com a dor, o paciente, o médico, o enfermeiro, nós só damos condições para o ambiente ficar adequado para a recuperação. Ninguém cura ninguém, ninguém é mágico, o corpo se cura sozinho. Ele vai conseguir se curar sozinho, só que nós temos que dar essa condição. Então, como que nós damos condição? Quando nós estamos doentes, estamos com febre, o que a gente faz? Repouso. Quando nós temos uma dor no pé, a gente manca? Não manca? Então, a gente evita pisar naquele que está doendo. É automático. O corpo é inteligente, ele sabe fazer isso. A gente só vai na onda dele, a gente só faz a limpeza do ambiente, tira o que está sobrando, ajuda ele para acelerar esse processo. É um processo de aceleração da cura, que ele vai fazer sozinho, mas a gente está ali só para dar uma mãozinha para ele, né? Na nossa humilde ajuda, né? E o que acontece muitas vezes é que a pessoa com dor, ela não tem muita paciência de esperar e ela não percebe que deu uma melhoradinha. Ela quer melhorar assim, levantei, tô zero. E às vezes ainda tem uma dor residual, às vezes a dor residual ainda é meio moderada, não é tão leve assim, mas deu uma certa melhorada. Muitas vezes quando acontece uma intervenção no local, a pessoa às vezes na hora ela nem percebe, e às vezes acontece como mexeu, saiu de casa, levantou, deita na maca, levanta a maca, às vezes até incomoda um pouco depois, mas dali um tempo passa. E é isso, às vezes as pessoas não percebem, porque se desesperam e quando sentem que não melhorou na hora que elas acharam que teria que melhorar, já começam a tomar um monte de remédio. E aí depois não sabe se o remédio que melhorou, o que melhorou, né? E às vezes cria uma aversão à atividade física, as pessoas ficam com medo. Realmente, elas ficam com medo porque acham que a atividade física vai machucar. Então, se a atividade física foi feita adequadamente, foi feita para aquela situação, né? Não uma situação que a pessoa está inflamada, que não consegue se mexer, que está doendo muito. Então, nessas ocasiões, então, o procedimento é outro.
Dá para fazer no tratamento da hérnia de disco, também dá para fazer mobilização com terapia manual. Terapia manual ajuda nas estruturas que estão ao redor, não diretamente na hérnia, mas nas estruturas que estão ao redor, e porque às vezes, né, como eu disse antes, às vezes tem hérnia, a gente nem sabe que tem, né? Então, se tá doendo, a gente vai avaliar e vai ver o que acontece e se tem alguma estrutura ao redor que está provocando aquela hérnia naquele local, por hipomobilidade ou por hipermobilidade, né? A gente pode intervir e ajudar nesse procedimento, nesse equilíbrio. Porque o que falta mesmo é equilíbrio. Ali está faltando equilíbrio. Aí coloca, arruma, tenta dar uma organizada, dá uma equilibrada e aí o corpo mesmo vai funcionando e vai ficando mais adequado e vai se organizando e alivia a dor, né? Quando ele se organiza, alivia a dor. Mas quando eu sinto uma dor desesperadora e eu não sei o que fazer, em casa eu não tenho nada, eu não sei o que fazer. Às vezes a dor tá no músculo que tá do lado, né? Geralmente o músculo que fica do lado, ele tensiona na tentativa de ajudar. Quando ele tensiona, ele fica duro. Então, nós notamos músculos aqui na lateral, que geralmente as hérnias são ou na cervical ou na lombar. Primeiro na lombar, mais fácil na lombar, e depois na cervical. Mas essa musculatura aqui, ó, da base da cabeça até aqui onde começa a primeira costela, e aqui na lombar, depois das costelas, até começar o osso do quadril, essas musculaturas ali, elas ficam tensas tentando ajudar, porque como essas duas partes da coluna, elas são muito móveis, então essa musculatura ela é forte para fazer todos esses movimentos e dar estrutura para nos montar. E aí quando fica muito tenso, dá para colocar uma bolsinha de água quente para relaxar. Gente, isso não cura ninguém, mas é gostoso de fazer, dá um conforto, relaxa, dá uma sensação de calma, porque a pessoa que fica com muito tempo com dor, ou que leva assim, ou às vezes dá só uma fisgada e a pessoa já se assusta, a pessoa fica muito nervosa e quando bota uma bolsinha, ela fica um pouco mais calma, ela relaxa, ela se sente melhor. E aí, de repente, consegue dormir no outro dia, então procurar ajuda, né? Porque às vezes acontece, numa hora que tu não é legal de sair, né? Então pode acontecer disso e dá para fazer isso em casa, que mal não vai fazer, né? Só não colocar em cima da articulação, em cima, sabe? Onde tem o osso. Porque às vezes ali tá um pouquinho inflamado e aí se tu botar a bolsinha pode aumentar o volume de líquido e aí pode doer mais. Isso pode acontecer, então não bota em cima da articulação, bota no músculo e aí o músculo ele provavelmente vai relaxar e vai liberar um pouquinho lá aonde ele pega perto do osso e aí alivia. Não tira com a mão a dor, mas alivia, dá um pouco de conforto. Os alongamentos, eles são indicados, mas não no processo inflamatório. Na hora que tu tá naquele processo inflamatório agudo, não é muito indicado, justamente por essa posição. Como é que vai ficar puxando uma perna, não consegue nem respirar direito, vai estar puxando uma perna e vai estar... Aí o teu quadril vai ficar todo se ajeitando lá para tu aguentar a dor, aqui em cima vai encolher porque vai estar aguentando a dor, então não é indicado. Então, na hora que tá assim, ó, com a ferida aberta, na hora que a ferida tá latejando, calma, calma, agora é a hora de tratar a dor, aliviar isso ali e aí depois passar para o passo de alongamento, de reforço, de mobilização, mas não num quadro intenso de dor. Aí a pessoa tá morrendo de dor e vai ficar fazendo um movimento, sabe? Então assim, ó, o movimento não é contraindicado? Não, mas ele tem hora para fazer. Né? Cada coisa é o seu momento. Então não adianta querer sair fazendo qualquer coisa a qualquer momento achando que tudo vai dar certo. Não é bem assim. Então por isso que a gente precisa de uma orientação, a gente precisa de uma pessoa que saiba o que está falando para ajudar nessas horas, né?
Tem medicações fortes que as pessoas fazem, intramuscular, intravenosa e até intraarticular, e às vezes as pessoas fazem a medicação e aí estão sob o efeito da medicação e aí saem a fazer as suas coisas para aguentar, fazem a medicação e fazem suas coisas normalmente porque alivia a dor. Isso é uma ilusão, porque isso não está tratando. Se a pessoa não recupera, não adianta só fazer a medicação. Se a pessoa só faz a medicação e sai a fazer as coisas como ela sempre fez, ela vai continuar provocando a hérnia. Provavelmente a hérnia vai aumentar, vai ficar pior. Então, a pessoa faz a medicação, ela tem que preparar o corpo dela para corrigir o que está provocando a hérnia. É ali o momento dela corrigir o que está provocando a hérnia. E não fazer a medicação e trabalhar normalmente, fazer as coisas na sua casa, fazer as coisas nos estudos, sentar de qualquer jeito, não fazer atividade física, não reforçar aquela musculatura, não reorganizar, não equilibrar um lado com o outro, e aí vai passar o efeito, vai voltar a dor, vai passar o efeito, vai voltar a dor, e assim vai até a hora que não faz mais efeito, e aí a pessoa vai fazer o que depois? Então, isso as pessoas têm que saber que o procedimento é assim, justamente para procurar ajuda, porque senão fica tomando remédio, fica fazendo injeção e depois não vai arrumar, não vai curar, vai ficar nessa lida até que não vai dar mais certo e aí vai ter que fazer uma cirurgia e aí não sabe nem se vai funcionar, porque aí vai fazer a cirurgia, já tá cheio de vício postural, cheio de desequilíbrio na musculatura, força mais de um lado, menos do outro, rotação. Então, assim, isso é uma pena muitas vezes que aconteça, porque isso é falta de conhecimento. A maior arma que a gente pode ter é o conhecimento. O conhecimento, a pessoa não precisa saber nome técnico. Eu não preciso vir aqui e encher vocês com nome técnico, termos e falar de uma série de coisas que vocês não iriam entender. Eu tenho que falar para vocês entenderem justamente para quando vocês forem procurar ajuda, vocês saberem que é assim que funciona. Né? Que é assim o tratamento correto. E se vocês conhecerem alguém também, para vocês dizer, olha, eu acho que tu deveria não só fazer assim, quem sabe tu procura ajuda para fazer também isso, porque o movimento ele é o que salva, o que corrige é o movimento correto, né? O movimento correto, não qualquer um, né? E muitas vezes as pessoas não se dão conta, não procuram ajuda porque não sabem, ninguém fala para elas e elas continuam ali daquele jeito, tomando remédio, fazendo injeção, fazendo infiltração, e aí fica naquela lida e não consegue melhorar, né? Não consegue reverter a situação, fica naquilo ali. E é muito triste continuar assim, né? Então, isso que eu queria falar. Eu queria mostrar então umas atividades para vocês que dê para fazer em casa, tanto no processo de dor aguda, como no processo de dor crônica, tá? Eu acho que eu vou virar ali, vou mostrar para vocês, peraí. Vamos lá. Eu não sei se eu vou ter muita luz ali, mas tudo bem. Vamos ver qual é que é da... Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui uns movimentos. Não cai. Acho que vai dar. Então, quando a gente tá com muita dor, principalmente na lombar, a melhor coisa é ficar confortável, né? O que a gente quer, ficar confortável. Então, uma maneira de a gente ficar confortável, primeiro que a gente deveria sempre deitar de lado, né? Deitar e levantar de lado. Então, deitou,
né? Apoia aqui. Mas nem tudo é regra, tá? Deitar, dormir, maneira correta, é a maneira que tu levanta sem dor. Tu dormiu de cabeça para baixo e tu levanta, não tem nada, para ti é a maneira correta. Mas, teoricamente, o politicamente correto, então, almofadinha, vamos pegar uma almofadinha. Almofadinha. E, ó, travesseiro foi feito para cabeça. Pescoço apoia junto. Ombro não foi feito para botar no travesseiro. Tá? Ali, tá? Perna um pouquinho flexionada. Ó, para ficar apoiado adequadamente, tá? Esse braço deita em cima, não para frente, ó, não é assim. É aqui, tá? Ah, mas eu não consigo que meu braço também deita do outro lado. Não dá? De barriga para cima. Barriga para cima. Pode colocar a almofadinha pequenininha debaixo do joelho. E aí, aqui também, tá? O travesseiro na cabeça e na nuca, no pescoço, tá? Não pega no ombro, ó. Tá fora do ombro aqui, tá bom? O que às vezes dá um conforto bom na lombar é uma toalhinha dobrada aqui, ó. Ó. Terminou o quadril, bem nesse vão aqui, ó, onde a coluna não fica tão encostada, coloca uma toalhinha, tá? E ainda, se tiver como colocar os pés para cima assim, ó, nessa posição, é muito bom. Porque aí descansa a lombar, tá? Então, tipo lá na guarda da cama, na cabeceira da cama, coloca os pés para cima. Também é bom. São posições para quem está com dor aguda, tá? Agora, a pessoa não tá com uma crise de dor. Ela não tá com crise de dor, tá? Aí ela pode. Aí ela pode deitar, acomoda bem a coluna e faz a respiração. Inspira, expira. Encolhe a barriga na hora que o ar sai. Inspira, relaxa. Expira, encolhe a barriga. Quem estiver com dor e conseguir encolher a barriga, dá para fazer também. E quem estiver com dor e não conseguir, porque tem gente que tem muita dor, não consegue encolher a barriga, só faz a respiração. Só a respiração. Enquanto tá fazendo a respiração, vai imaginando o ar passando no corpo lá. O ar entra, faz uma varredura no teu corpo, joga fora. Entra, faz uma varredura, joga fora. Isso vai acalmando. Vai dando uma sensação de tranquilidade. Isso é interessante da pessoa fazer, tanto com dor como sem dor. Nas duas situações é muito benéfico. Também nós podemos fazer esse de segurar as pernas. Ó, segura as pernas e aí vai massagear a lombar. Depois fica com uma perna só. Troca. Enquanto está aqui, ó, se organiza a coluna toda no chão, ombros no chão, olha pro teto. Respira fundo. Enquanto tá segurando a perna, pode contar até 30, devagarinho, como se fosse segundos.
É bem... Tá mais longe pra aparecer. É bem lento, tá? Mostrei assim mais ou menos rapidinho pra não ocupar muito tempo de vocês. É bem lento, tá? A troca também, trocou a perna, troca devagar, apoia uma no chão, depois pega a outra. Pode fazer em cima da cama, porque quem tá com dor não vai conseguir deitar no chão. Pode deitar em cima da cama, só cuida para não deitar no sofá. Às vezes o sofá é um pouquinho inclinado, pouca coisa, mas isso já faz diferença. A gente não percebe, mas isso faz diferença. Então toma cuidado onde vai fazer a atividade, né, um alongamentinho. Sempre que as costas estiverem bem apoiadas, é mais seguro, né? E respeite a dor, respeite. Não deixe ela comandar a sua vida, mas respeite. A dor é um sinal de alerta, nós devemos observá-la, ver se ela tá diminuindo, se ela tá aumentando, se ela não tá mudando nada. Isso é importante, nós precisamos prestar atenção na dor para saber qual o próximo passo, tá bom? Então, eu espero ter esclarecido alguma dúvida que vocês tenham e algumas dicas a mais de exercícios seguros. Eu dou às 7 da manhã todos os dias aqui no meu canal. Convido vocês para assistirem, se for muito cedo, se vocês já não estiverem mais podendo assistir, fica no IGTV. Assiste lá e compartilhe esses vídeos com quem você acha que vai fazer proveito, porque às vezes as pessoas não ficam sabendo, não têm acesso, e às vezes é uma coisa tão simples que pode estar ajudando a vida dela e deixando um pouquinho menos de dor, né? É muito melhor. Então eu agradeço muito a presença de vocês, de coração, e semana que vem eu vou ter uma live especial e eu quero que vocês fiquem atentos, que eu vou colocar nas minhas redes sociais o que vai ser, tá bom? Boa noite e até semana que vem com mais uma live de segunda com conteúdo de primeira.